Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso segundo encontro. Encontros esses que têm por fundamento o estudo da Sagrada Escritura. Nós estamos trabalhando o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus e hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre o capítulo 2. Antes gostaria de fazer uma rápida memória ao encontro passado. No capítulo 1, São Mateus ele traz a genealogia de Jesus, tentando convencer os judeus da época de que Jesus era de fato a consumação das promessas que Deus havia feito ao seu povo ao longo de muitos anos. Ele traz dois nomes importantíssimos já no início do seu relato. Ele traz o nome de Abraão e do rei Davi. Abraão, o primeiro grande patriarca, e Davi, o grande rei de Israel, o rei mais importante, o único que foi capaz de unir as 12 tribos. Bom, nós sugerimos uma leitura, Gênesis 12 a 25, que traz a história de Abraão. Esperamos realmente que vocês tenham lido, porque são essas leituras que vão trazer clareza sobre muitas das nossas afirmações ou colocações ou suposições que faremos aqui ao longo desses capítulos que vamos estudar. Bom, para hoje nós vamos dividir o capítulo 2 em 4 partes, tá? A primeira parte ela vai tratar da visita dos magos, e aí nós vamos fazer uma reflexão dos versos 1 até o versículo 12. Depois vamos meditar um pouco sobre a fuga para o Egito, a fuga da Sagrada Família, dos versos 13 a 15. Depois nós vamos também refletir sobre um episódio muito triste, já no início da história do cristianismo, que é a matança das crianças, conhecidas também como os santos inocentes, que vai dos versos 16 a 18. E por fim, a volta do Egito, versos 19 a 23. Mas antes de adentrar na leitura, vamos invocar o Espírito Santo, porque, embora sejamos nós dotados de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, uma vez que foi Deus que assim nos criou, avanços em diversas áreas do conhecimento demonstram a capacidade do homem, da mulher, de muitas vezes ir além do imaginável para determinado período. No entanto, quando se trata do divino e do sagrado, eu nunca me sinto à vontade em fazer essa reflexão sem que a condução seja pelo Espírito Santo. Então, eu te convido a baixar a cabeça comigo, acalmar o espírito, Não sei como foi o dia de cada um que está assistindo esse vídeo, não sei também que momento do dia você está assistindo, se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, se pela madrugada. O fato é que Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós, sabe exatamente como estamos nos sentindo nesse instante. E é por isso que eu quero te pedir, Senhor Jesus, que nesse instante penetre no mais íntimo do nosso ser, fazendo em nós, Senhor, um processo de transformação, que venha a aperfeiçoar tudo aquilo que nós já temos de agradável a Ti, mas que venha, Senhor, a extrair, a retirar de nós tudo aquilo que nós praticamos, fazemos ou deixamos de fazer e que te causa incômodo, nosso Senhor. Então, realiza em nós essa obra e concede-nos a graça de sermos sempre fiéis ao Teu Evangelho. Repitam comigo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, no capítulo 2, a primeira parte, ela trata sobre a visita dos magos. E aqui tem uma coisa bastante interessante. Sei que cada um vai fazer a leitura, é importante que faça, mas em nenhum momento, em nenhum instante, o texto bíblico fala sobre reis magos e nem quantidade de visitantes. Eu vou ler esse trecho só para a gente prestar bem atenção. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, e aí eu espero que quando a gente faça essa leitura, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, vocês já façam memória que Judá é um dos filhos de Jacó, que formou tribo. Isso nós já comentamos também. E que Jesus é considerado um leão da tribo de Judá, porque vem da descendência de Judá. Isso a gente também falou no capítulo 1 de Mateus. Então, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Magos vieram. Não fala de reis, não fala de números. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, e aí eles trazem uma passagem do profeta Miqueias. Está lá no capítulo 5, versículo 1. E aí vocês já precisam fazer esse exercício. Opa, o que é que está dizendo aqui? Em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Miqueias 5:1. E aí eu preciso trazer memória a divisão bíblica, né? De forma muito breve, 2 testamentos, 2 grandes alianças, a antiga aliança e a nova, que se dá em Cristo. A nova não anula a antiga, mas dá o seu sentido completo, tá? Porque Deus é um só e não muda. E o Antigo Testamento formado por 46 livros, o Novo por 27, para nós católicos. Para os protestantes, o Antigo tem 7 livros a menos, ou seja, são 39, e no total 66. O Antigo Testamento está dividido em 4 grandes grupos, tá? O Pentateuco, conhecido também como Torá, que é a legislação de Israel, são os 5 primeiros livros. Preciso que vocês olhem Gênesis, Êxodo, Números, né? Levítico e Deuteronômio, são os 5. Depois os livros históricos, sapienciais e os proféticos, profetas maiores e profetas menores. Miqueias é um dos profetas menores, não menor de importância, mas porque a profecia por ele revelada e registrada na Sagrada Escritura, ela tem um conteúdo menor do que, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são considerados os profetas maiores. Então, é preciso ter essa clareza, porque aí eu quero encontrar o profeta Miqueias, onde é que está? Está no começo? Está no fim da Bíblia? Está no meio? Então, isso é importante. Então, faz esse exercício, tá? Vai. Eu já sei que é um dos profetas menores, então já está perto do Novo Testamento. Então, já está mais depois da metade da Bíblia, tá? Então, faz essa reflexão. Ele vai dizer, Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhe tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse, ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Encontraram o menino, ofereceram presentes que têm o seu significado, né? Ouro, que é o metal mais nobre do mundo, aos reis, é um presente que era dado, incenso e mirra. E aí são elementos que fazem menção a sacerdócio,
e também ao senhorio, à profecia, aos profetas. Então, ao Rei dos Reis, né? Ao Senhor dos Senhores, né? E, por fim, aquele que há de reinar e exercer a profecia, mas também o senhorio durante toda a eternidade. Então, não se diz o nome, só se diz que depois que adoraram o menino Jesus, que entregaram seus presentes, que, enfim, tomaram seu caminho de volta, foram avisados em sonho que não voltassem a Herodes, porque Herodes, na verdade, queria matar a criança. E aí a gente aprende que eram reis, eram três, possivelmente atrelado aos presentes, que foram três. E inclusive tem a festa de reis anualmente. Né? A Sagrada Escritura não traz o nome, não traz exatamente de onde vieram, a não ser a parte que diz, né, do Oriente, vieram a Jerusalém. Alguns estudos, eles trazem um pouco mais de detalhamento sobre esses homens. Diz que o nome dos três eram Belchior, Baltazar e Gaspar. Diz também que provavelmente eles não eram reis, mas eles eram profetas da Pérsia. Provavelmente vinham da Pérsia e que eles eram estudiosos, né, dos salmos e acreditavam na vinda do Messias, também astrólogos possivelmente. E que por isso eles compreendiam, né, o sinal das estrelas, não como hoje exatamente, mas eles já tinham um conhecimento nessa área, né? Então, esses homens, é importante destacar que eles não saíram num dia e chegaram no mesmo. Provavelmente da Pérsia, que hoje é a região do Irã, mas eles não devem ter saído num dia e chegado no mesmo. Há quem diga que levaram meses, né? Mas eles estavam aguardando a chegada do Messias. E aí eu não quero entrar em tantos detalhes, porque a ideia aqui não é essa, mas eu quero destacar 2 pontos para fechar a primeira parte. O primeiro ponto é o seguinte, é que esses homens foram peregrinos, os primeiros peregrinos para encontrar o Messias, e que saíram da sua terra distante porque estavam atentos aos sinais do céu, por meio dos astros, aos sinais das Escrituras. Nós também temos uma promessa, tá? Uma promessa, que é da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sociedade, por meio dos indicadores, por meio dos números, por meio dos comportamentos, por meio dos valores que preserva, porque a nossa vida não engana a ninguém, ela demonstra de uma forma geral que nós estamos muito displicentes ou desatentos ou desorientados no que se refere à promessa que nós dizemos que cremos, que é da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida religiosa, diferente do que muita gente pensa, não é só oração, o texto na mão, ou a oração e as idas e vindas à igreja. Na verdade, ela deve ser pautada principalmente pela conduta cotidiana. Quanto mais ou quão mais parecido for a tua vida, a minha vida, com a vida de Cristo, mais estamos vivendo segundo a vontade do nosso Deus. Mas estamos justificando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, esse é um primeiro ponto. Esses homens, eles são modelos e eles servem de exemplo. Eles ofereceram, e aí é o segundo ponto, eles ofereceram a Deus o melhor que tinham. Ofereceram a Deus o melhor que tinham. Hoje nós fazemos uma coisa que é vergonhosa em alguns momentos, que é o seguinte: nós disponibilizamos para Deus, muitas vezes, o que resta. É o resto do tempo, é o que resta financeiramente, é o que resta disso, é o que resta daquilo. É isso que nós disponibilizamos para Deus. Agora, quando a gente
ou quando nós precisamos de alguma coisa, o nosso desejo é que Deus haja de forma imediata, como se fosse um serviço à minha disposição. E, na verdade, sejamos justos, Deus não precisa de mim para absolutamente nada. Sem Bruno, Deus continua sendo Deus como sempre foi e sempre será. Agora, eu sem Deus, aí já não sou nada. Já não sou nada. Então, preciso também trabalhar isso em mim, de entregar a Deus sempre o melhor, sem comparações. A comparação é ruim, porque a maioria faz pouco. Então quem faz um pouquinho mais, às vezes não está fazendo nem o que deveria fazer, parece que faz muito. E a gente está vivendo em uma sociedade assim, em que a média é considerada muito boa, ou qualquer coisa mais que a média é considerado extraordinária. Né? É uma pena que assim seja. Mas enfim, não quero entrar em tantos detalhes. Isso os padres, os pastores fazem em seus cultos, em suas homilias. Depois, quero dizer o seguinte também. Hoje nós estamos vivendo, e aí eu fecho essa primeira parte, em um mundo muito superficial. Superficial. É verdade que os avanços que nós tratamos há pouco, em uma das áreas da ciência e tecnologia, ela traz hoje uma série de benefícios para a vida humana. Uma série de benefícios para a vida humana. Por exemplo, eu sempre falo que os aplicativos por exemplo, das redes bancárias nos permitem fazer transações de casa. Se você tem um dinheiro na conta, você paga, você transfere, enfim. Você só não faz sacar de casa, mas o restante você faz. Isso viabiliza muito o nosso tempo diário. Porque ao invés de você sair de casa, pegar boleto, ir até o banco, ir até a loteria para poder fazer pagamento, você resolve tudo de casa. E tantas outras coisas, mas a gente também tem, de alguma forma, deixado de lado valores essenciais que o próprio Deus nos coloca. Por exemplo, hoje, os namorados provavelmente não apreciam mais a lua, a natureza, está se perdendo o hábito de presentear as mulheres com flores, a época do romantismo. Na verdade, o que escrevem hoje para as mulheres nas letras de músicas chega a ser uma ofensa terrível. Não sei como elas ainda dançam esse tipo de música, mas nós temos perdido. Outro dia, só para fechar esse exemplo, uma amiga querida minha do interior, ela disse o seguinte, que há tempos atrás, quando lá não tinha energia, quando não tinha essas coisas, ela forrava um lençol no terreiro. O terreiro era um terraço na frente da casa, uma parte assim, geralmente sim tem aos arredores dos matos, mas tem uma parte ao redor da casa toda limpa, para não chegar nenhum bicho, nenhuma coisa, nem outra. E ela disse que ficava com os filhos observando o céu, observando as estrelas, e faz tão bem, faz tão bem a gente observar a natureza. Hoje em dia isso tem se perdido, mas é um dos valores que a gente precisa também resgatar. Então, fechando essa primeira parte, 2 pontos, talvez até 3 que eu coloquei. 1. A observância às Sagradas Escrituras e aos sinais do Senhor, e a nossa vida compatível com o que nós professamos de fé. Esses homens viajaram muitos quilômetros. Eu não precisaria quantos, mas muitos quilômetros, provavelmente dias e dias, então, quem sabe até meses, para poder encontrar o Messias e o adorar. E eles não foram pedir nada ao Messias, foram adorar. Entregaram um presente e depois foram embora. Há quem diga que o ouro que eles entregaram foi uma providência para que depois, a gente vai ver na próxima parte, nosso Senhor orientando José, o permitisse que ele fosse até o Egito e lá tivesse condições de se estabelecer alguns dias enquanto, de fato, começava a exercer alguma atividade econômica para ter a remuneração necessária para poder manter a sua família. Então é preciso ter essa vida coerente com a fé que nós professamos e sempre dispostos a dar mais do que receber.
Depois, os sinais estão aí. Quem está atento consegue observar. Quem não está atento, infelizmente, passa despercebido em muitas coisas. E, por fim, a providência de Deus, mais uma vez. Esses homens buscaram, aí eu volto a dizer, o anjo não falou comigo, o Senhor, essas coisas parecem totalmente fora da realidade dos dias de hoje, mas aí, tal qual eu fiz a referência a José no vídeo passado, eu faço hoje. Olha a vida de José como era. Olha o que foi que esses homens fizeram para ir em busca de Jesus. Ora, quantos de nós não achamos sacrifício acordar cedo ao domingo para ir à missa, à igreja bem pertinho de casa? Esses homens viajaram dias, então é preciso refletir, meus amigos. Dito isso, vamos então adentrar na segunda parte. A segunda parte trata da fuga da Sagrada Família para o Egito. É uma narração bastante peculiar, por quê? Porque ela já traz uma dimensão do conflito entre as forças que atuam no universo. Então, o menino mal nasceu, deve ter se passado ali algumas semanas, quem sabe até meses, mas não tanto mais que isso. E os seus pais já se viram na necessidade de sair como fugitivos da sua própria pátria, porque os poderes que eram exercidos sobre Israel naquele tempo não aceitavam a figura do Messias. São Mateus, ele mais uma vez mostra que a providência divina se deu através de um sonho. Um anjo do Senhor orientou José a tomar a sua esposa, o seu filho, e partir de forma imediata para o Egito. Tanto é que São José ele se levanta no meio da noite, não espera sequer amanhecer o dia, e já faz esse processo de fuga junto com a sua família. Então, não é difícil imaginarmos quão difícil foi para São José e para Nossa Senhora esse momento. Primeiro porque existia um desejo de matar a criança, e todo pai que sequer imagina que o seu filho ele corre algum risco de vida já lhe causa um aperto, uma dor muito forte no coração. Depois era apenas uma criança, não tinha nem comemorado ainda o seu primeiro ano de vida, não sabia nem falar ainda, uma criança somente, e teve que sair às pressas. Então imaginem vocês que nós muitas vezes fazemos referência à vida cristã como uma vida sob a proteção divina. Isso não deixa de ser verdade, mas não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades na trajetória. Preste atenção na vida. Vamos observar pela ótica de Nossa Senhora e depois pela ótica de São José. Nossa Senhora, grávida, por obra do Espírito Santo. Quando ficou grávida, não tinha como explicar. Não tinha como explicar, porque era impossível para ela. Somente o próprio Deus, agindo mais uma vez, foi capaz de revelar a São José. E provavelmente eles não saíam comentando isso com ninguém. Nos próximos capítulos a gente vai observar que eles seriam tidos como loucos, como mentirosos, enfim. Depois, Mateus não conta, mas São Lucas conta, ela foi cuidar da parenta numa região montanhosa, uma estrada perigosa, passou lá com ela algum tempo, até que a criança nascesse, provavelmente 3 meses, ou perto da criança nascer, provavelmente 3 meses ali, e depois teve que vir resolver a sua vida com São José, depois teve que sair para o recenseamento, viajar. Quando a criança veio
a nascer, não tinha um lugar apropriado. Hoje em dia existem as maternidades, né? Enfim, se marca horário de cesariana todo momento, parto normal, parto humanizado. Naquele tempo não tinha, não. Era o parto humanizado mesmo, da forma que era. Tinha esse parteiro até um dia desse, mas nem isso, né, naquele momento. Então, a criança nasceu dessa forma. E depois, né, começou a chegar magos e adorar a criança. Os pastores também foram contemplar. Mateus não narra, mas é um fato que nós conhecemos. E logo na sequência vem uma notícia dessa. São José tem uma noiva e de repente ela está grávida e ele nunca teve relação com ela. E imagina a cabeça do homem numa circunstância dessa. O quanto não deve ter sofrido, chorado, né, se lamentado, até que o Senhor toma providência. Resolve o primeiro problema, já vem um segundo. Porque tinha que sair como um fugitivo, como fora da lei, e vai para um lugar onde não tinha, provavelmente, onde se estabelecer, não tinha nenhum emprego lá, nenhuma fonte de renda. E como nós dissemos há pouco, a providência, alguns estudiosos apontam, foi o ouro que foi doado por um dos magos como oferta ao Senhor, considerado como Messias por eles, por aqueles homens estudiosos. Então, não foi fácil, nem será fácil para nenhum de nós. Precisamos ter essa consciência. Diz o texto que ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E aí está no profeta Oséias, capítulo 11, versos 1. É importante que vocês também façam essa busca por esse texto do profeta Oséias. Oséias é um livro profético, tá? Também dos profetas menores. E a história de Oséias é muito interessante, porque nosso Senhor pede que ele se case com uma prostituta. E Oséias cumpre a ordem do Senhor para demonstrar que nós somos, enquanto noiva, enquanto igreja, essa prostituta. Somos infiéis. Nós somos inconstantes. Isso é vergonhoso, mas é verdade. Nós oscilamos muito e com muita frequência. Nós, um dia, estamos ali com o espírito fortalecido, voltado a Deus. No momento seguinte, nós já parece que esquecemos o evangelho que ouvimos, a orientação, e agimos como uma pessoa que não é cristã. Isso é muito triste, né? Às vezes nos falta sensibilidade para com os demais, às vezes nós somos egoístas. Se na minha casa eu tenho pão, costumeiramente eu esqueço de pensar no meu irmão que não tem o mesmo pão. Se na minha casa eu tenho o necessário para dormir uma noite bem, um lençol, uma cama, um ventilador, um ar-condicionado, um agasalho nas noites de frio, é comum esquecer o irmão que infelizmente vive às margens da sociedade, nas periferias, nas calçadas. Então nós precisamos assumir esse compromisso real com Cristo, e não se alcança só pela questão da consciência. Só saber o que é certo não é suficiente, é preciso ter um compromisso real e exercitar o Espírito. Não se consegue facilmente esse processo de conversão. Aqueles que pensarem que vão alcançar a graça de contemplar a face de Cristo sem carregar a cruz e sem seguir os seus passos, penso eu que estão equivocados. Precisam revisitar as Sagradas Escrituras e entender um pouco melhor o que é o cristianismo. Bom, entramos então no terceiro ponto, tá? E esse terceiro ponto é um ponto muito forte, muito forte, dramático de fato, porque Herodes era um homem tirano, um homem que, para manter-se no poder, ele não preservava nada e nem ninguém. Então, quando ele percebeu que os magos não voltaram
conforme eles tinham combinado, ele deu uma ordem muito severa. Ele mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Então, tem alguns pontos aqui interessantes. E os magos viram a estrela e foram ao encontro do menino. Se Herodes ele observa que era de 2 anos para baixo, o tempo a que a Bíblia traz na tradução, o tempo exato, então é provável que os magos não tenham chegado exatamente quando o menino nasceu. O menino já deveria ter algum tempo de vida. A Bíblia não precisa quanto tempo. Depois, não cita-se o número exato das crianças ou dos santos inocentes como a igreja assim o trata. Todos os anos, a Igreja Católica faz memória a esses santos, são considerados santos. E aqui no Brasil, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela faz menção a essa data na 8ª de Natal, mais precisamente no dia 28 de dezembro. Tá? No mundo todo, a Igreja Católica ela faz essa menção entre os dias 27 e 29. Né? A Igreja Ortodoxa, se não me falha a memória, no dia 29. Enfim, outras denominações católicas no mundo, uma no dia 27, outra no dia 29. Nós no dia 28. E aí é interessante que São Mateus ele faz uma correlação com a profecia de Jeremias, quando ele diz o seguinte: em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existe. Está em Jeremias 31:15. Eu sugiro que vocês façam também essa leitura. E não só o 31:15, mas o capítulo 31 inteiro. Traz uma mensagem muito forte, interessante, de salvação. Então, Raquel, e aí a gente precisa começar a fazer memória. Quem é Raquel? Que Raquel é essa que Jeremias está falando? Raquel foi uma das esposas de Jacó. Né? Foi uma das esposas de Jacó. E a história de Jacó é bem interessante, porque ele sai fugitivo de casa, ele usurpou a bênção que seria para o seu irmão, Esaú, e ele vai para a casa do seu tio Labão. Né? Essa história está contada depois do capítulo 25. O livro do Gênesis é muito interessante porque ele traz a história de Abraão, 12:25, depois Isaac, depois Jacó e seus irmãos, e termina com José no Egito, depois de toda a história da venda de José, do que ele passa, do homem importante que ele se tornou, das providências de Deus. Então Raquel é essa esposa, a esposa amada de Jacó. E Jacó trabalhou 7 anos para o seu tio Labão para poder ter a mão de Raquel. Só que ele não teve da sua irmã, porque ela é mais velha e naquela época era tradição. E aí depois ele trabalhou mais 7 para poder casar com Raquel. Então é amor, né? 14 anos para poder casar com ela. E essa Raquel foi mãe de 2 filhos muito amados dele, José e depois Benjamim. Mas enfim, pessoal, aqui faz do mesmo jeito que Jacó é considerado o pai da nação, Raquel é a mãe, né, do povo de Israel. Então, aquele choro e aquele lamento daquelas mães faz referência, né, à mãe daquele povo, porque quem estava sendo agredido de certa forma era o povo de Deus. O povo de Deus pelas forças da época. E aí, você que é mãe e você que é pai deve ter a dimensão que seria, né, você que já tem filhos, que seria arrancar seu filho, né, dos seus braços e você vê-lo morto ao fio da espada. Foi uma experiência terrível para essas famílias e a gente começa a entender que realmente não existe espaço nesse mundo para
a conciliação da luz com as trevas, não vai ter nunca. Como as trevas imperam, o Senhor mesmo diz isso, quem reina nesse mundo é o maligno, é por isso que a gente vê tantos desastres. O Senhor diz que no tempo oportuno Ele vai restabelecer todas as coisas. Mas eu particularmente não acredito que dentro dessa realidade que nós estamos, mas em uma outra realidade. O que nós podemos agora fazer é irradiar amor por onde passarmos, assumirmos de fato o compromisso de sermos cristãos verdadeiros e darmos testemunho da fé que nós acreditamos. Alguns de nossos irmãos, eles testemunharam com a própria vida, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem disso. O tempo dos Coliseus, em que eram colocados para serem devorados por leões, os diversos santos da igreja que a gente conhece a história, Santa Luzia, que teve seus olhos arrancados, se a minha memória falhar no exemplo, e tantos outros. Todos os apóstolos na sequência, enfim. As dificuldades, elas fazem parte. Mas aqueles que perseverarem até o fim, como diz o Senhor, esses serão salvos. Eu não quero aqui, pessoal, dizer que a gente vai ter uma vida cheia de dor, cheia de sofrimento somente. Não. Nós temos isso quando nós gastamos muito tempo atribuindo valor ao que não merece. E é isso que eu queria deixar aqui para nós entrarmos na quarta parte. Na quarta parte, que é a volta. Tudo passa. Tudo passa. O mesmo Herodes que ameaçou o nosso Senhor, que vitimou tantos inocentes, que se achou no direito de tirar a continuidade das vidas daqueles pequeninos, contemporâneos de Cristo, Eu lembro que durante um tempo nós temos os nossos amigos que são da mesma faixa etária, nós crescemos juntos, nós partilhamos momentos. Isso é bom, mas só que essas crianças, eles poderiam ter tido a felicidade de nascer no tempo de Jesus, porque cresceriam junto com Jesus, uma vez morando na mesma cidade, Não seria o caso, porque Jesus depois vai para Nazaré, mas contemporâneos de Cristo. Alguns deles poderiam, quem sabe, ser amigos de Jesus durante sua infância e não tiveram essa oportunidade, porque um homem se achou no direito de interromper a história da vida dessas crianças. E hoje não é diferente. Muitos inocentes perdem a vida durante todos os dias. São vidas que são interrompidas drasticamente, brutalmente. E eu costumo dizer, quando um jovem morre, não é só ele que morre. Toda a sua posteridade que poderia vir a existir é interrompida. As pessoas perdem a oportunidade de conhecer a vida. E isso é terrível. Nosso Senhor disse que os culpados por essas coisas seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar. Mas enfim, pessoal, voltando, tudo passa. Herodes faleceu. Não existe um tempo exato aqui na Bíblia. Alguns estudiosos dizem que pode ser entre 2 anos e 2 anos e meio o tempo de estadia da Sagrada Família no Egito. No entanto, não há nenhum tipo de evidência de que o tempo efetivamente foi esse. Depois, o Egito é uma terra que é marcante para os judeus, porque foi lá que eles foram escravizados durante a sua história, e foi lá que o Senhor realizou grandes obras e prodígios por meio de Moisés e de Arão. Então, quando Jesus ele vai para o Egito, inclusive mais acima, na parte 2 que nós tratamos, que vocês vão ver em Oséias, Mateus também encontra uma correlação com a narrativa que diz: do Egito chamei meu filho. E essa passagem ela se aplica tanto ao povo de Deus que estava no Egito, quanto ao seu filho Cristo, Jesus Cristo, que para lá foi levado. Então, se nós prestarmos bem atenção, a história do povo de Deus
da antiga e da nova aliança, a história é muito parecida. É um povo que vivia escravizado e hoje esse povo continua escravizado. E existe essa promessa de liberdade que o processo de libertação do Egito não aconteceu de um dia para o outro. Foram necessárias 10 pragas para que eles fossem libertos. Então foi um processo. O próprio povo começou a questionar Moisés e Arão. Quando saíram do Egito, de fato, não entraram na terra prometida, já foram os seus descendentes, né? Só Josué e Josué e mais um que agora não me vem o nome na memória, mas essa história está lá no livro do Êxodo. E é todo um processo. Jesus também veio nos libertar, e a salvação, ela, embora seja uma salvação imediata, mas ela precisa ser, né, preservada, precisa ser trabalhada dentro de cada um de nós. Eu não diria que ela precisa ser conquistada, mas ela precisa ser preservada. Nós recebemos o que não tínhamos, a oportunidade de habitar novamente junto de Deus. O pecado nos tira essa possibilidade e nós a recebemos de volta. Façamos com ela o que bem entendermos. As instruções aqui estão. É como diz a própria Escritura. Aí está a água e aí está o fogo. Estende tua mão para onde quiseres. Então nós não tínhamos, né, pelo pecado, a oportunidade de contemplar a face de Cristo. Mas a partir do sacrifício desse Cristo, que desde os seus primeiros dias de vida já começa a passar por um processo de perseguição, então, a partir do sacrifício dele, nós temos, mais uma vez, nós ganhamos de volta, por assim dizer, a vida verdadeira. Mas precisamos viver de acordo com as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós corremos um sério risco de, mais uma vez, a perder. Quando eles voltaram, eles souberam que Arquelau, que também era um tirano, estava governando no lugar de Herodes. Então, resolveram não ir para Belém, mas sim para Nazaré. E aí é interessante que Mateus mais uma vez vai fazendo referências. Como foi dito pelos profetas, ele será chamado de Nazareno. Então vocês percebem que a fala de Mateus no início, ele insiste em muitas evidências do Antigo Testamento, ele traz várias narrativas para tentar convencer os judeus daquela época de que Jesus de fato é o Messias. E aí eu concluo te perguntando e me perguntando: o que nos falta para que nós de fato nos convençamos de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Senhor? E alguém pode dizer: não preciso de nada, eu já estou convencido. Eu pergunto: será? Será que é esse Jesus que você está convencido, que eu estou convencido? Ou será que é um Jesus que eu mentalizei que é diferente desse? Porque talvez a minha vida ela não faça jus aos ensinamentos desse Jesus, que desde criança foi perseguido, que teve que viajar, né, como um foragido dias e dias, que também não tem a distância de Belém para o Egito. Há quem diga que são 400 quilômetros, outros dizem que são 700 quilômetros, outros que são 250 quilômetros. Então, até porque as rotas de antigamente não eram exatamente as de hoje, mas independente de 100 ou 1000 quilômetros, Nosso Senhor, quando criança, teve que sair. E imaginem vocês a preocupação de São José para alimentar a criança, para manter a Nossa Senhora, para cuidar, higienizar, enfim, né? É muito complicado esse processo. Então, tenhamos cuidado, meus irmãos, para nós não sermos surpreendidos de colocarmos na nossa mente um Cristo que é diferente daquele que realmente o é. Tudo passa. Um dia nós também passaremos dessa vida. Queira Deus que num tempo longínquo, mas nós não sabemos. Ainda hoje eu recebi a notícia de uma amiga querida que se foi vítima da Covid-19.
e a gente fica refletindo. Todos os dias nós estamos escrevendo novas páginas da nossa história. Se minha vida ela se concluir em um tempo breve, será que a minha história de vida é uma história agradável para o Senhor ler? Ou será que é um livro daqueles que, das primeiras páginas, a gente já perde a vontade de ler a continuidade porque não é digno nem faz jus a possibilidade de viver que eu tive, que você tem, nós estamos tendo, essas crianças não tiveram. Então, meus amigos, um grande abraço, tá? Recomendo aqueles que não fizeram a leitura da vida de Abraão, façam, não percam tempo, tá? Não percam tempo. O tempo é um grande amigo. Se nós soubermos utilizá-lo, aqueles que não sabem, eles se tornam inimigo. Então, façam a leitura, exercitem também as buscas nesse capítulo 2. Nós não esgotamos nesse vídeo nem 1% daquilo que nós podemos extrair desses textos, tá? Mas a ideia também não é essa. É só colocar na cabeça a sequência dos fatos, tá? A genealogia, o anúncio, a visita dos magos, fuga para o Egito, massacre das crianças, a volta do Egito e estabelecendo-se em Nazaré, tá? A todos um grande abraço, continuem com Deus, tá? Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.